A pergunta de ouro, qual é a melhor altura para investir? Recebo muitas vezes a pergunta o que é que eu acho de um produto específico. E o ESG garante que as empresas que compõem o fundo são sustentáveis. Um bom investimento para mim pode não ser para ti, não é? Eu acho que a resposta está em ver se o carro te impede de atingir outro objetivo maior. E depois também não dá sequer para considerar que todos os ETFs são iguais. Então a resposta a esta pergunta, escolher um ETF ou um PPR. Bem-vindos de novo ao canal, eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e neste canal falamos sobre poupar, investir e ganhar dinheiro com o objetivo de atingir a independência financeira. Hoje decidi fazer um vídeo com dicas. Recebo muitas vezes perguntas vossas a pedir a minha opinião e apesar de muitas vezes a minha opinião não interessar muito, porque imagina, se me perguntarem o que é que eu acho de investir no PPRX ou na ação Z, o que é um bom investimento para mim pode não ser para ti, não é? Por isso é que eu digo que a minha opinião às vezes não é relevante. Mas pronto, apesar de a minha opinião muitas vezes não ser relevante, o que pode ser relevante para vocês é, por exemplo, eu mostrar as vantagens ou desvantagens, ou dizer o que é que eu faria se fosse eu e porquê, e se calhar isso ajuda-vos nas vossas decisões ou escolhas. O que é que acham deste conceito, as dicas da Ela? Se acharem interessante, deixem um gosto, porque assim eu vejo também pelos gostos se devo continuar a fazer este tipo de vídeos. E se quiseres também fazer uma pergunta para o próximo vídeo, deixa nos comentários ou então envia-me um e-mail. Em alguns casos eu vou dar a minha opinião, por isso eu quero recordar que com o conteúdo que produzo não quero influenciar ninguém a fazer um tipo de investimento específico ou investir num produto específico ou optar por uma determinada estratégia. E o meu objetivo é dar as ferramentas para que as pessoas consigam escolher a melhor estratégia de investimento para elas na sua situação financeira pessoal. Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. A primeira pergunta que eu vou responder é sobre o que escolher entre um ETF e um PPR. Qual deles é que é mais vantajoso? Então, antes de mais, é preciso ver que são produtos diferentes e, portanto, não dá para pôr tudo no mesmo saco. E depois, também não dá sequer para considerar que todos os ETFs são iguais e a mesma coisa com os PPRs. Começando então pelos PPRs. Há PPRs sob a forma de seguro, com capital garantido, na maior parte dos casos, que têm um nível de risco mais baixo e normalmente uma rentabilidade mais baixa também. E depois há os PPR sob a forma de fundo, aliás, que não têm capital garantido, tem maior risco e possíveis retornos também maiores. Portanto, no mesmo produto há opções distintas que se enquadram melhor em perfis de investidor diferentes também. A mesma coisa com os ETFs. Há muitos ETFs diferentes, com riscos diferentes. ETFs de ações, obrigações, que seguem as maiores empresas só dos Estados Unidos, empresas de setores específicos. Ou seja, mais uma vez, dentro dos ETFs, há ETFs para perfis mais conservadores ou moderados e outros para perfis mais dinâmicos. Então a resposta a esta pergunta, escolher um ETF ou um PPR, não é linear, não é? Depende. Depende do teu perfil de investidor, dos teus objetivos financeiros, do teu horizonte temporal, do teu conhecimento. Mas a título de exemplo, eu invisto tanto em ETFs como em PPRs. E pode até fazer sentido optar por investir em vários ETFs e vários PPRs. Por que não? Gostei muito desta pergunta porque a resposta não é assim tão linear, mais uma vez. Se comprarmos um carro e não o rentabilizarmos, ou seja, não usarmos o carro para a Uber, por exemplo, é um passivo, não é? Retira-nos dinheiro do bolso e temos despesas com ele, como o combustível, a inspeção, o seguro, portagens, arranjos, etc. Então, à partida, seria um não. Não vale a pena comprar um carro. Agora, imagina que precisas do carro para ir trabalhar, porque não é possível ir de transportes públicos. Nesse caso, obviamente, se torna necessário comprar um carro. Agora, se não for o caso, será que assim valeria a pena, ou valeria mais a pena usar transportes públicos, usar a Uber ou mesmo alugar um carro quando precisarmos? Talvez. Depende, não é? Agora, se só quisermos usar o carro por conforto, nesse caso vale a pena? Ou é um luxo desnecessário? Se estás com esta dúvida, o que podes fazer é fazer as contas e pesar os prós e os contras. Eu acho que a resposta está em ver se o carro te impede de atingir outro objetivo maior. Por exemplo, se queres atingir a independência financeira, o carro vai te ajudar a alcançar esse objetivo
ou não. Se calhar o carro não te irá impedir de alcançar a independência financeira, mas pode atrasar. Isto no caso do carro ser apenas uma comodidade e não uma necessidade, não é? No entanto, se calhar esse conforto vale a pena esse atraso. Recebo muitas vezes a pergunta o que é que eu acho de um produto específico, seja o Lusitânia Poupança Reforma PPR ou o S&P 500, o Forex, Bitcoin, o que quer que seja. Para já eu não recomendo nada, primeiro porque não sou consultora financeira, portanto nem o posso fazer, e segundo porque cada caso é um caso e só conhecendo o caso específico da pessoa é que conseguiria dar uma opinião. Mas a questão aqui é que mesmo se eu pudesse dar uma opinião, eu prefiro não dá-la, porque isso muitas vezes faz com que a pessoa depois seja influenciada ou então deixe de investigar ou pensar por si própria, não é? Claro que não acontece em todos os casos, mas pode realmente acontecer e eu prefiro evitar isso. E em vez disso, prefiro ensinar a fazer uma seleção de produtos para criar uma carteira de investimentos para perfis específicos, por exemplo, ensinar a perceber onde procurar as informações e como tomar uma decisão inteligente. E uma decisão para investir num determinado produto ou não é muito pessoal, não é? Como já disse, irá sempre depender de vários fatores, nomeadamente do perfil de investidor, dos objetivos financeiros, do horizonte temporal, da tua estratégia e filosofia de investimento, de outros produtos que já tenhas na carteira de investimentos, para saber se esse novo produto que queres adquirir completa bem o teu portfólio atual, isso ajuda também na diversificação, da liquidez que pretendes, etc. E a verdade é que eu acho que a decisão de investir num determinado produto não é assim tão difícil. O difícil é saberes a resposta a estas perguntas todas e a partir do momento em que tens estas respostas será já muito mais fácil saber se deves ou não investir num determinado produto. Sim, existem fundos de investimento sustentáveis que investem apenas em empresas éticas ou sustentáveis. E estes fundos têm que ter a designação de ESG, que significa Environmental, Social and Corporate Governance. E o ESG garante que as empresas que compõem o fundo são sustentáveis. A Bárbara Barroso fez recentemente um podcast sobre este tema que recomendo que ouçam, caso queiram saber mais sobre isto. O podcast dela chama-se Money Bar. Mas pronto, se procurarem um fundo ou um ETF e virem que tem ESG no nome, sabem que não vão estar a investir em empresas no setor do tabaco, de armas, por exemplo, e que as empresas têm medidas para reduzir o impacto ambiental e assim. E eu acho que é muito importante realmente nos preocuparmos com isto, porque ao investirmos nestes fundos somos mini acionistas destas empresas. A pergunta de ouro, qual é a melhor altura para investir? Se soubéssemos isto, acho que já estaríamos todos ricos, não é? Então, a meu ver, é impossível prever qual é que é a melhor altura para investir. Por norma, quando os mercados estão em baixo, conseguimos comprar mais barato. Mas quem é que te garante que amanhã os mercados não vão baixar ainda mais, não é? Então a pergunta é, será que é melhor investir hoje ou esperar? Mas se esperares, os mercados podem também voltar a subir. Ou seja, no fundo isto é especulação, não é? E por isso é que eu prefiro optar pela estratégia Dollar Cost Averaging em vez de fazer Market Timing. Mas diria que mais importante que definir qual é a melhor altura para começar a investir é começar a investir, porque quanto mais tempo esperas, mais tempo demoras a receber rendimento dos teus investimentos. Eu acho que vale mais gastar tempo na preparação e a estudar sobre investimentos do que se é ou não a melhor altura para investir. Bem, espero que tenhas gostado deste vídeo. Já sabes, se tiveres alguma pergunta e quiseres que eu volte a fazer este tipo de vídeo, coloca nos comentários. E já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.